Mas, infelizmente, o 12 de junho começou com uma notícia muito triste que chegou da Índia. Um avião que transportava 242 pessoas caiu logo depois de decolar. E a Beatriz Ferretti, que chega aqui bem cedinho, está acompanhando desde o início o que nós temos de novas informações, porque já começam a confirmar alguns mortos e essa possibilidade que vai crescendo a cada minuto de que não haja sobreviventes. Bom dia, Beatriz. Oi, Lupato e Sabino, bom dia para vocês. Bom dia, Beatriz. Para os ouvintes também, são muitos mortos já confirmados, 204. De acordo com as autoridades da Índia, esses 204 mortos já tiveram os corpos removidos da área da queda, a cidade de Ahmedabad, na região oeste indiana. Além disso, as autoridades também confirmam 41 feridos. Entre esses feridos, muitos moradores e estudantes de medicina da área onde o avião caiu, isso porque o avião decolou do aeroporto internacional, chegou a uma altitude de 190 metros e caiu menos de um minuto depois, muito pertinho do aeroporto, numa área residencial, onde há prédios, residências, é uma área densamente povoada. Então, pessoas que estavam no solo também foram atingidas, e entre essas pessoas atingidas há estudantes de medicina, porque o avião bateu num prédio que funcionava como um hostel, uma hospedagem de residentes de medicina de uma universidade local. E três desses residentes, aliás, estão mortos, e outros que estavam ali no prédio na hora ficaram feridos, foram levados para o hospital, e parte da fuselagem da aeronave, inclusive, ficou presa nesse prédio que funcionava como um hostel. A imprensa indiana já afirma, de acordo com autoridades, declarações de que realmente não há sobreviventes na queda desse avião, que transportava 242 ocupantes, mas confirma também que, por enquanto, esses 204 corpos foram resgatados, retirados dos escombros. O aeroporto de Ahmedabad ficou fechado temporariamente, mas agora já retomou as operações parcialmente, e há uma grande operação de busca, e de retirada dos corpos no local da tragédia, que conta com a participação ainda de bombeiros e 700 militares do exército que foram mobilizados pelo governo indiano. Autoridades da Índia, claro, do Reino Unido, do Canadá e de Portugal já se manifestaram, isso porque a bordo havia cidadãos desses 4 países, 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. E entre os ocupantes havia um ex-ministro-chefe de Gujarat, que é uma região da Índia. Esse voo seria direto para Londres, para o aeroporto de Gatwick, um aeroporto internacional de Londres. Teria uma duração de cerca de 9 horas, então estava previsto para chegar por lá à noite, no Reino Unido. E claro que as causas do acidente ainda vão ser investigadas. Como todo acidente aéreo, leva-se um tempo até determinar a origem do problema. Há relatos, de acordo com a imprensa local, de que o piloto já havia relatado alguns problemas na aeronave, o que ainda não foi confirmado. A gente está falando de um Boeing 787, conhecido como Dreamliner. É uma aeronave que é fabricada há 14 anos já pela Enorme, né? Um avião grande. Enorme, fuselagem larga, preparada para cargas pesadas e para voos longos, de longa duração. Mais de 1 bilhão de passageiros, segundo a Boeing, já foram transportados por esse tipo de aeronave, que é contratada e foi adquirida por dezenas de companhias aéreas em todo o mundo, incluindo a Indian Air, que está envolvida aí com esse acidente. E justamente porque o avião caiu tão logo depois da decolagem, o tanque de combustível estava cheio, e o que explica a explosão, vídeos que já circulam pelas agências internacionais, a gente está transmitindo também na Band News TV, mostram o momento em que o avião perde a altitude, cai nessa área residencial, explode, há uma bola de fogo enorme, um grande incêndio. Então, tudo isso provocado também não só pelo impacto, mas pelo derramamento de combustível, uma vez que os tanques estavam cheios.
Beatriz, é um aeroporto com características semelhantes ao aeroporto de Congonhas, né? Com área residencial muito próxima, né? Exatamente, é essa a relação. Eu entrevistei há pouco um especialista em gerenciamento de risco, o Gerardo Portela, e ele fez exatamente essa comparação. É isso. E quando você tem um aeroporto como o de Congonhas, como o de Ahmedabad, lá na Índia, em que as operações ocorrem muito próximas a uma área residencial, o cuidado, né, óbvio, todo cuidado é redobrado quando a gente fala de viagens de avião, mas nesse caso ainda mais, né? Tem toda uma preparação para pilotos que trabalham e que operam em aeroportos assim por causa do risco de você bater num prédio, né? Enfim, áreas densamente povoadas. Então, o que acaba agravando essa tragédia de hoje, né? Porque a gente está falando de 242 pessoas que devem estar mortas, de acordo com os jornais da Índia, né? Mais uma vez, o número confirmado ainda está em 204, mas além dos ocupantes do avião, as pessoas que estavam no solo, nesses prédios, nas casas, nas ruas, que também podem ter morrido por causa do impacto da explosão e do incêndio. Além dos bombeiros e dos militares que estão ali até agora operando para tentar localizar sobreviventes, o que é muito difícil de acontecer, eu vi também imagens de populares, assim, moradores, tal, que saíram de casa e estavam desesperados buscando informação, tentando ajudar de alguma forma, meio que tirando escombros com a mão, assim, sabe? Aquele desespero, aquele pânico generalizado por ali. Pois é, e as primeiras informações deram conta de que o piloto teria falado o Mayday, que é a emergência, né, tentando voltar para o aeroporto. Mas foi muito perto. A gente consegue observar, por uma imagem que se tem da pista do aeroporto, a fumaça parece que está vindo da própria pista, de tão perto que está. O trem de pouso ainda não tinha sido recolhido, ou seja, tinha acabado de decolar mesmo. E aí, é diferente, por exemplo, do acidente que nós tivemos no Brasil recentemente, envolvendo o avião da Voipaz, que caiu praticamente de bico, né, de uma vez só. Ele vai ali perdendo sustentação, mas com o bico para cima, meio que numa posição... Parece que ele vai aterrissar, né? Ali, talvez né? uma tentativa do piloto, né? né? Mas como estava com o tanque muito cheio, qualquer contato que tivesse com uma casa, um prédio, poderia levar à explosão. E foi o que, infelizmente, aconteceu. 242 pessoas a bordo. E se provavelmente, segundo as autoridades, nós temos, de alguma forma, todos mortos, porque essa é a previsão que está sendo dada pela polícia da região na Índia, mais 3 mortos nesse hostel, 3 mortes já confirmadas. Então, 3 em solo, mais 242, número aumenta em relação ao que nós prevíamos inicialmente, né, Beatriz? O New York Times está dando agorinha 5 mortos no prédio atingido pelo avião. Então, são 204 confirmados até agora que estavam na aeronave, né? Que tiveram os corpos retirados, mas esse número deve chegar a 242, porque as autoridades já trabalham com todos mortos, e mais 5 que estavam em solo, aqui de acordo com informações do The New York Times. Ou seja, 209 mortos. 204 na aeronave, 5 em solo. A Beatriz Ferretti volta mais tarde aqui no Manhã Bandeirantes para nos atualizar, trazer o que nós temos de informação em relação a esse trágico acidente aéreo na manhã de hoje na Índia. Obrigado, Beatriz. Até mais.